Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o 30º episódio do As Suas Marcas Podcast. E para comemorar a nossa 30ª edição, são mais de 30 horas falando de atletismo ininterruptamente ou quase ininterruptamente. Nós três estamos aqui hoje para dar as boas-vindas para vocês, eu, Guilherme e a minha espinha. Então, bom dia, Guilherme, bom dia para todo mundo aí. Vamos ver o que nós vamos falar hoje, temos bastante coisa para falar hoje, tem pouca coisa, não me lembro muito bem, não temos pauta como sempre, mas vamos que vamos, e vamos para o 30º episódio do As Suas Marcas Podcast. Bom dia. Bom dia, estamos aí mais um episódio. Vamos falar de algo que previmos, né? Previmos algo lá no episódio, um dos primeiros do ano passado. E teve ouvinte que falou: olha, vocês disseram que realmente poderia acontecer isso. E aconteceu. Aconteceu esta última semana. Acho que um dia depois de gravar, uma notícia triste. Mas o 2:09, creio que não irá cair esse 2:09, infelizmente, porque a atleta ela foi pega, né, só este ano, mas é uma mancha, né? Se mantiver esse 2:09 na maratona, né? Para quem não sabe, a atleta que correu 2:09 caiu no doping, a gente cantou essa pedra sem querer que acontecesse, né? Mas realmente, assim, é algo na época foi muito extraordinário, né? Ela fez as melhores marcas dela nas passagens, ela passou meio 4 a meia, que seria a melhor marca dela, e foi assim sucessivamente. Uma atleta que baixou minutos e minutos e minutos em uma prova, né? Foi tudo muito rápido. E estranho, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu também achei muito estranho coisas que aconteceram agora no caso dela. E que também justifica porque ela não correu Londres, né? Que foi uma perda, né, na época, ninguém sabia o que tinha acontecido, mas agora sabemos e ela caiu. Vamos falar mais sobre isso. E se o Paulinho também correu este domingo, ele vai falar sobre a prova também. Eu sei que ele quer abrir o coração. Primeiramente, eu queria falar sobre um breaking news que acabou de pipocar na minha timeline. Sydney McCollin Lavron decidiu correr os 400 metros rasos no Campeonato Americano de Atletismo. Eu acho que, como ela é a atual campeã mundial, ela já tem, né, o wild card, que chama. Então, ela não precisa ganhar o Trials, quase certo que ela ganhou. O último Mundial foi 23. Aonde que foi o Mundial de 23? Foi nos Estados Unidos, não foi? Não foi Oregon? Não, Oregon faz tempo. Foi depois Budapeste. Foi Budapeste, 23. Mas quase certo que ela ganhou, né? E, e por causa disso, ela já tem o passaporte carimbado. E então, foi Budapeste 23. E E aí ela não precisa ganhar o trial, né? Diferente dos outros americanos que precisam. E aí ela, então, optou pelos 400. Cara, quando começou a dar essa notícia, eu jurei que ela tinha caído no doping. Breaking news, eu quase Sidney Macaulay caiu no doping. Mas ainda bem que não caiu, né? Só. Mas que bom, né? Que não é a notícia que a Sidney Macaulay caiu no doping. Seria mais um estradalhaço aí no mundo do atletismo. Mas que bom, ela nos 400 não é tão assombrosa assim, né? É legal porque ela é mais competitiva nos 400. 400 com barreira, né? Cara, embora a Fake Ball tá ali perto, mas tá perto e não tá, né? A Sidney Macaulay acho que nunca perdeu. Na verdade, há muito tempo ela não perde o 400 com barreira. Ou 400 já, pô, a Paulino já tá bem, né? Corre 48. A Nasser corre 48. A gente tem vários atletas aí que seria muito parelho e bem legal de ver no Mundial. Não sabemos, né, o que ela vai correr no Mundial, já que ela tá com esse interesse de correr os 400 rasos. Mas veremos, né? Um suspense aí para o Mundial de Tóquio que está prometendo grandes duelos, né? O Noah Lyles competiu em Londres, não sei se tu viu esse final de semana. Sim, vi. E Tomou-lhe não um está cacete. daquele jeito. Não está voando ainda, né?
Tá certo que ele perdeu para 9,86 do Oblique Seville, que é um baita atleta também, mas né, 9,86 é uma coisa que ele já correu algumas vezes na carreira. E ele chegou, nem sei que posição ele chegou, eu não vi o resultado, eu vi só a prova e o tempo do Oblique Seville, que fez uma baita prova e chegou provocando, né? Chegou tirando uma onda lá, o Oblique Seville. Acho legal, acho legal. Sorteio. Mas é isso. Bom, então, dada esta pequena introdução sobre algumas coisas, questões do doping, também caiu um outro atleta do Quênia, né? Até acho que te mandei ontem de tarde essa notícia. Eu vou confirmar aqui o nome do atleta que caiu no. Acho que já deve ter saído, era uma história, acho que ele já deve ter caído. Não, tá aqui, tá aqui. O Kipkurui. Charles Kipkurui Langate, do Quênia. Testosterona. Testosterona, Ele exato. tinha 58, 53, né? Isso é até um post do Nelson Evans, o grande treinador lá de São Paulo. E aí ele até coloca, né? Todo atleta, toda semana um atleta do Quênia sendo pego no doping. Então, infelizmente está sendo uma rotina, né? Uma coisa que já acontece há muito tempo, os atletas quenianos caírem no doping, talvez pela quantidade de bons atletas que tem lá, também exista uma maior utilização do sistema de dopagem, né? Então, é uma pena que tá caindo tanta gente assim no controle de dopagem. E até a gente comentou, né, esse negócio da maratona da atleta que foi pegando doping, que tem o recorde mundial mais antigo do atletismo, né, que foi batido há 42 anos, né, a gente mandou, essa semana chegou na minha timeline ali, a Jarmila Kratochvilova, Tava limpa. Essa tava Kratochvilova. limpa. Cara, ela correu 1,53,28 nos 800 metros em 83. Cara, só que tu olha o vídeo, eu não vou fazer juízo de valor aqui neste podcast, Vai mas ser eu quero que as cancelado. pessoas olhem o vídeo, tá? E me digam sobre Jarmila Kratochvilova, né? Eu sei Botem que no naquela YouTube aí, época, recorde mundial 800 metros feminino. exatamente, não tem cabimento, né? A diferença física dela para as outras atletas. Uh, E é louco, tipo, eu fui dar uma pesquisada depois na internet, ela segue viva até hoje, tá com 74 anos, tá um E é pouco outra diferente pessoa, do que né? ela. Exatamente, é completamente diferente do que ela era quando competia. Então, então é bem marcante, assim. E até a Laura, que é nossa ouvinte aí, falou, né? Ela falou, vai, eu acho que a Nike, eu mandei para ela esse vídeo também. E ela falou assim, vai, eu acho que a Nike, ao invés de fazer um breaking 4, tinha que fazer um break 800 metros. para ver se alguém bate o recorde dessa prova aí, porque realmente é um recorde que, cara, ninguém, nem a Caster Semenya, né, depois que correu 800 metros, foi bicampeã mundial, se não me falha a memória, ou bicampeã olímpica, e ela, né, depois ela foi meio que banida, né, porque ela tinha uma produção de testosterona muito maior do que a média, nem a Caster Semenya bateu esse recorde mundial da Jarmila. Então, é muito doido aqui. Eu tô vendo em loop a chegada dela na prova. É surreal o quanto ela abriu das outras competidoras, o quanto ela era mais forte que as demais. Então, botem no Google aí, recorde mundial feminino dos 800 metros e deixem seu queixo cair, como o nosso queixo caiu já há algum tempo, né? Desde que a gente sabe dessa notícia. Mas saindo um pouco da pista. Realmente, do recorde dela, cara, é o mais assustador que hoje ela é outra pessoa, né? A gente vê, assim, entrevistas, se achar fotos dela, é totalmente diferente. E, e esse recorde dura muito tempo e pouca gente chegou perto, né? Porque a gente sabe que no 800, um segundo é bastante coisa. E como tu falou, a Caster Semenya, sabendo toda a controvérsia, né? Uma pessoa que hermafrodita, então tinha produção de testosterona muito acima das outras atletas. E até a Caster Semenya não conseguiu bater esse recorde, ficou a um segundo do recorde. A gente tem, né, hoje na ativa a Kelly Hodgson, que ela tem um 54,61, mas o recorde é um 53,28, né, mais de um segundo. E a gente sabe que é difícil, tinha que ser um monte de combinações aí. Talvez realmente, como a Laura falou, fazer um evento para tentar se quebrar dessa marca, com coelho, com, né, um clima bom, tudo. Mas são coisas que
É na época ali da União Soviética, né? Na época ali do que o leste europeu era bem controverso, tinha muita gente caindo no doping. E são recordes meio assim que ninguém leva a sério, né? Tanto esse do 800 como o do 100 e do 200, né? Que da americana, que, cara, todo mundo falava que ela tava dopadaça, e tanto que ela morreu meio que sem nenhuma explicação, muito jovem, né? Atleta do recorde mundial dos 100 e Florence 200, Griffith que é Joyner. a Florence Griffith Joyner. Sim, ela teve um ataque cardíaco, alguma coisa assim, do nada, o que as suspeitas ficam maiores ainda, né? De ela ter usado muitas substâncias na carreira. E são marcas muito expressivas que os fenômenos dos 100 metros nunca bateram, né? Ela tem 10,49 no 100, que é o recorde mundial. Teve mulher já que correu 10,60, que é um tempo absurdo, mas perto assim dos 10,49 nunca chegaram e é uns recordes meio tristes, né? A gente torce muito para que esses recordes controversos caiam, mas são tão absurdos que duram muito tempo, tanto do 100 quanto do 200, e quanto o do... E vou te dizer, o do 400, eu acho que também é bem assustador, assim, e é dessa época, se eu não estou enganado. Também acho que é 47,60, algo assim, sabe? Então, é muito forte aí. Do 100 ao 800 é bem forte. Pode dar uma pesquisada aí, mas... Marita Koch, 47,60. A Marita É Koch, que absurdo. era a grande adversária era alemã, né, também, então, daquela época não da União Soviética, mas da Alemanha Oriental, Ocidental, aquela divisão. Ela bateu em 1985 e ela era uma das grandes adversárias da Jarmila Kravotlova, lá do 800 metros. Ela era a grande adversária, de fato, né? E o engraçado, né, da Jarmila é que ela começou a fazer marca, fazer resultados depois dos 30 anos, né? Então, uma coisa meio tipo Sim. 28, 29, 30 anos que ela começou a aparecer, assim, despontar no cenário mundial. Então, é bem controverso. Tomei um pequeno tombo aqui, mas tudo bem, tudo certo. Voltamos. Eu tava falando, acho que do recorde mundial, do 800 metros da feminino, né? A Marita Koch e a Jarmila Kravotlova, elas eram as grandes adversárias, né, na época que isso aconteceu. Mas a gente sempre fica, né, com um pezinho atrás, então, com todas essas marcas dessa época, da antiga União Soviética, e até indico para quem quiser aí, que nos acompanha, que quiser assistir um bom documentário sobre doping. Não é o Ícaro, que a gente sempre fala, né, todo mundo fala muito do Ícaro, que também é um baita documentário, mas eu acho um baita documentário também dos laboratórios Balco, que tem na Netflix, que é sobre o Tim Montgomery, um velocista americano também, a Marion Jones, e tudo que aconteceu na carreira deles, né, que bateram recorde mundial e depois foram pegos no doping, foram banidos do esporte e tal. E o mais legal é que eu assisti, eu acho que o Curtis Seiro já terminou de assistir também, eu indiquei para ele depois que comecei, a série do Aaron Rodgers, que é um quarterback da NFL, e ele cita, no último episódio, ele cita inclusive uma análise assim sobre a série da Netflix, falando sobre ganhar a qualquer custo, se isso é realmente o mais importante. Ele faz uma análise bem legal, assim, ele faz um pensamento. O Aaron Rodgers, que era um cara que eu conhecia ele de ver ele no Super Bowl, ver ele em algumas partidas de playoff, assim, mas não sabia que ele era um cara tão controverso nos Estados Unidos e não sabia que ele era um cara tão doidão, né, cara? Inteligente pra caramba, né? Porra, o cara é base, ó. Fiquei muito fã das coisas muitas coisas que ele falou, eu concordei, muitas coisas eu discordei também. Mas achei baita documentário, então fica a dica. Não sei se já terminou de assistir. Eu terminei de ver ontem. E ficou 3 episódios só, 1 horinha cada episódio ali. É bem bom, passa rapidão. E eu achei bem legal, super indico aí para quem quiser ver essa série. É Aaron Rodgers. O Esqueci como é. Enigma. O Enigma, exatamente, exatamente. Bom, dito isso, já falamos de doping, já falamos de prova de pista. Teve uma prova de 800 e 1.500 também esse final de semana que foram umas pauleiras, né? Eu não sei se foi na Diamond League de Londres, mas tiveram algumas provas bem. Foi forte, né, cara? A Diamond League tá muito forte. Os resultados, eles estão absurdos.
E eu acho que tende a no Mundial ter grandes resultados aí em Tóquio. Provavelmente vai ser um baita evento. Mas assim, não sei se você quer deixar para o final ou não, mas Hum, nós temos que falar, né, especificamente dessa atleta que caiu no doping aí, que foi. Nós estamos atrasados, já faz uma semana da notícia. Mas, cara, na época a gente cantou essa pedra aí que 2:09 era muito forte. E agora ela caiu e são coisas que a gente tem que refletir. E porque assim, né, a nossa como é o nome? Sheptendit Shepgentich. caiu do doping, correu 2:09 ano passado, foi pega agora em abril só, né? E provavelmente como que acontece as suspensões, né? No momento que você é testado e daquela amostra ali você foi pego, a suspensão ela vai ser a partir da amostra, o que é complicado, né? Porque vamos dizer que você há 2 meses antes fez uma baita marca, é pego só 2 meses depois, num teste que não tem relação com aquela competição, a princípio você vai manter, né, aquela marca e é o que frustra muitas pessoas, porque qual que é a reflexão que a gente faz? Será que ela não estava usando essa substância lá quando ela bateu o recorde mundial? Óbvio que ela foi testada inúmeras vezes, né? Logo depois do recorde, ela provavelmente foi testada, inúmeros testes surpresas. Mas será que ela não conseguiu, né? Com as doses que ela estava usando, a gente acha que o doping está muito. A gente acha, assim, a opinião já bem fortalecida que o doping está à frente do antidoping, né? Porque o antidoping é uma lista é uma lista taxativa, né? Essa Sim. substância, essas. E é o que está nesse documentário ali que tu acabou de citar, que o treinador ele fala, não, mas se o pessoal usava uma substância que não estava na lista, não é doping, a gente não burlou nada, a gente simplesmente, tipo, jogou com o manual que estava disponível. Se a gente usou uma substância que dava vantagem, mas não estava na lista, tudo bem, né? Porque na época ali depois, né, o que acontece com essas amostras? Né? Elas são retestadas durante muito tempo. Por isso que às vezes existem notícias, a atleta em 2012 perdeu a medalha agora, porque como esses testes, eles todo ano avança a tecnologia, né, da antidopagem, continuam sendo testados e às vezes caem há 10 anos depois aquela amostra é detectada uma substância que na época ela não tinha tecnologia disponível e aí as pessoas perdem. Tem uma prova icônica, né, que foi em Londres, os 800 metros. É Então, 800, aham. que assim, a quinta ou a sexta colocada agora que ganhou a medalha, na verdade, uma americana, acho que foi sexta, ela ganhou a medalha agora só, ela já se aposentou, já teve filho, e ela quer receber a medalha em Los Angeles. Ela falou, não, eu não quero receber a medalha agora, assim, para mim não vai significar nada, eu já me aposentei, eu quero receber a medalha em Los Angeles, na frente da torcida americana, na Olimpíada. Então, para ter, né, realmente, assim, o sabor que é ser uma medalhista olímpica e receber uma medalha na frente, assim, de um público. Então, por isso que realmente é controversa a questão de, tá, mas será que tinha que retroagir a suspensão ou não? Vamos dizer também, vamos pensar aí positivo que ela não usou nada no recorde, né? Agora ela usou por algum motivo. Enfim, é bem difícil a gente criar um juízo de valor, mas, claro, põe em xeque totalmente, né, o recorde mundial, porque ela caiu agora, usou um diurético. Eu vi até um comentário de um cara assim, tá, mas o que um diurético vai fazer? Grande coisa que um diurético vai ter dando vantagem para ela. As pessoas não leem, né, as reportagens. E aí o diurético, ele mascara, né, as substâncias que ela pode ter usado, que provavelmente ela estava usando, e principalmente por ela ter sido tão conivente, né? Ela recebeu a notificação da amostra contaminada ali, enfim. E ela logo já falou: não, eu vou me afastar das competições, mesmo que não seja imposto por vocês. E ela se afastou de tudo, assim, meio que de modo voluntário, que se torna muito estranho, né? Porque se a pessoa ela acha que é inocente, ela não vai aceitar, né, uma suspensão provisória. Ela não vai, ela vai lutar até o fim. E não foi o que aconteceu. Então, para mim, o que pareceu é que no momento que ela recebeu a notificação, ela falou: não vou correr nada depois, porque eu tô realmente dopado.
eu vou ganhar às vezes uma prova, eu vou ganhar Londres e depois vou perder esse resultado, vou ganhar o dinheiro, eu vou ter que devolver. Ela simplesmente falou, não, beleza, aceito e investiguem aí. Então, cara, suja muito, né, o esporte. Eu vi uma estatística que hoje o país que tem mais suspensos no atletismo é a Rússia, que tem 83 atletas suspensos, e logo depois vem o Quênia, sabe, com 80 atletas. É um número muito grande, né, de atletas suspensos. Então, os quenianos, assim, para mim é um esquema no Quênia, assim, gigantesco. A gente até tem um vídeo bem legal do Daniel Chaves, né, que ele falou que conhece o agente dessa Sim, maratonista que caiu é o Rosa, né? e que, assim, ele é muito. Bah, muitos atletas dele já caíram no doping, existe, né, um burburinho gigante que ele realmente lida com essas substâncias e então não é assim um primeiro caso isolado, né? E é a questão do dinheiro acima de tudo, né? Que a gente falou da série do Aaron Rodgers, assim, o quanto vale, né? Pô, beleza, com certeza enriqueceu. Eu acho que não vai ter que devolver dinheiro do recorde ano passado, não vai ter que devolver nada assim retroativo, mas o quanto vale, né, cara? Não vai ficar para a história. O nome dela não vai ficar para a história assim admirado como tantos outros que a gente admira que tiveram Sim. tempos talvez inferiores, mas limpos até hoje, né? É o Federico Rosa. Se tu jogar o nome dele no Google aqui, que foi o que eu fiz nesse momento, eu acredito, inclusive, que ele não está como ele não está mais como treinador. Eu acho que ele é o filho dele que toca agora. Porque aqui eu achei uma notícia de 2016 que ele já estava sendo acusado, não, ele estava sendo sentenciado por dopar atletas no Quênia. Então, assim, cara, 2016, faz quase 10 anos que ele já estava no holofote, já estava, né, ali a Rita Shepto era atleta dele, o Asbel Kiprop era atleta dele, vários atletas, assim, mais de 40 atletas entre 2011 e 2016 falharam no teste antidoping, né? Então, assim, cara, não é uma, como é que eu vou dizer? Se tem tanta fumaça assim, com certeza ele deve ter alguma culpa no cartório, deve ter alguma, né, algum esquema de dopagem que talvez as outras pessoas não saibam fazer ainda, né? Mas se tem doping, tem Quênia, tem Federico Rosa envolvido, então é complexo, é bem, todos os sinais apontam para que haja, né, um grande esquema de dopagem no Quênia, talvez por ele, talvez por vários outros agentes também, mas que há com certeza há essa teia de utilização de drogas pesadas para melhora de performance esportiva no Quênia. Pois é, e essa questão de retroagir ou não, até a gente teve um caso de um atleta que ele caiu em 2022. Tu sabe de que eu tô falando? Ele caiu num teste surpresa. Ele tinha corrido o Troféu Brasil depois, corrido a Maratona de Porto Alegre, e ficou aquela dúvida se ele perderia a medalha ou não. Na verdade, eu acho que o Troféu Brasil, ele caiu no exame depois essas competições, e um exame surpresa. E no fim ficou essa dúvida se ia retroagir, não ia retroagir, ele perdeu ali a medalha do Troféu Brasil, né? A maratona também. Ele tinha sido quinto aí, né? Uhum. O título, a colocação dele na maratona de Porto Alegre. Então fica meio subjetivo às vezes, né? A questão se retroagir ou não. Claro, tem todo um processo envolvido. O atleta pode se defender, pode aceitar, pode contribuir com as investigações, o que faça com que a pena reduza. Mas é um tema bem complexo, assim, né? O Quênia, o Sebastian Coe, que era o presidente da World Athletics, o ano passado, ele até ameaçou o Quênia a não suspender o Quênia, igual ele fez com a Rússia, por causa que existia uma desconfiança de um esquema dentro do Quênia, né? Porque, assim, normalmente existe a WADA, né? Que é o sistema internacional, mas dentro dos países tem os órgãos, que foi o que aconteceu na Rússia, né? A Rússia, o órgão fiscalizador dentro da Rússia que encobria, né, os testes, os resultados e tal. Então tinha um esquema dentro de corrupção dentro do sistema russo de antidopagem. Igual no Brasil é a BCD, né, que normalmente faz os testes.
E aí no Quênia também tem lá a instituição deles e se desconfiava que estava tendo muito, estavam encobertando, né, muitos atletas, né, as estrelas mundiais. E a gente vê, né, porque, claro, é uma realidade diferente, né, é um país muito pobre, é uma questão que um resultado desses, eu já ouvi falar, eu já conversei com um atleta queniano, assim, em competição, eles falam, cara, uma temporada boa que a gente faz na Europa, uma temporada boa, a gente muda a nossa vida por completo, assim, a gente não precisa trabalhar nunca mais o resto da vida, tendo em vista o quanto o euro ou o dólar são valorizados frente à nossa moeda. E aí, claro, compensa ou não compensa, né? A ganância, a gente vê, será que realmente é isso? Vale, né, você se arriscar a usar uma substância proibida para que você consiga, né, esse retorno financeiro, consiga esses resultados? E além de tudo, né, o queniano, a gente vê assim conversando, eles são pessoas muito simples, né? Pessoas que às vezes não têm um estudo, pessoas que, cara, a gente com certeza na maratona vê, às vezes eles não conseguem não conseguem fazer o check-in no hotel, sabe? Não, realmente, assim, por ser pessoas tão simples que moram no Quênia, no campo, né? Que não tem, não é nada urbano, assim, alguns locais. E aí, realmente, assim, eles ficam na mão dos managers. Eu já esse ano até ouvi falar assim, os managers com os quenianos, sei lá, os quenianos ganham 5.000 euros, os managers às vezes dão 1.000 para os caras e ficam com 4, sabe? E o queniano nem sabe, ele nem vai saber, ele ganhou aqueles 1.000, para ele tá ótimo. Tipo, ganhei os 1.000, nem sei quanto que ganhei, não ganhei, quanto que era. Eles não têm esse conhecimento. E aí faz com que as pessoas estão falando, mas essa maratonista não tem culpa, né? Às vezes é o manager que não sei, né, o quanto de inocência a pessoa tem também, mas é bem complicado, é um assunto assim que os quenianos, a gente admirava tanto eles por esse diferencial, mas o quanto, né, os resultados deles são limpos, né, o quanto que realmente pode dar uma credibilidade, porque é isso, existe um esquema que na competição eles não caem, né, um esquema, eu digo, Sim. talvez deles mesmo, né, saber a hora certa ali de usar, de não usar, a medida certa, porque muitas vezes eles caem nesses testes surpresas, né? Que foi o caso dela. E é muito doido tu pensar, né, que um país tão pobre, um país tão subdesenvolvido, um país no qual as pessoas são tão inocentes, no qual as pessoas às vezes não sabem que nem precisa fazer um check-in no hotel, mas ao mesmo tempo é um país onde as pessoas se dopam diariamente, É, né? com muita consciência de fugir da janela, né, de controle de doping, fugir da janela de onde a substância vai ser pega no seu organismo. Então, assim, é, é, é muito doido tu pensar, né, que o mesmo povo ou a mesma, sei lá, o mesmo povo, de fato, que não consegue fazer um check-in no hotel, consegue ter um controle de dopagem tão gigantesco. Provavelmente, sim, aí são, né, iludidos pelos managers, vai saber se daqui a pouco o cara nem sabe, né, se que aquilo lá é doping, vai saber, são tão inocentes que não sabem nem o que estão tomando, sabe, confiam, o cara fala, tu vai para Europa, toma isso aqui que tu vai para Europa, a gente vai fazer um ciclo que vai dar tudo certo, tal. Tipo, qual acesso à informação essas pessoas realmente têm lá dentro do Quênia, né, para saber que eles estão sendo dopados? Lógico que alguém que, como a Ruth Sheptentich aí, que pô, já foi, viajou várias vezes para Europa, fez grandes marcas, fez várias provas, essa pessoa tem uma consciência, né, já fala o inglês um pouco melhor também e tal, as pessoas têm uma consciência de como é que as coisas funcionam, mas agora eu penso muito mais no atleta, tipo assim, uma série B do Quênia, uma série C do Quênia, que são pessoas que não são tão boas assim a representatividade a nível mundial, né? O quanto elas conseguem ser enganadas pelos managers ou pelos agentes que controlam a carreira deles, né? E tem a questão do Quênia, né? Porque é um pouco diferente de outros países, né? Que a gente tem uma longevidade muito maior, né? Então, por exemplo, esses dias eu falei com um atleta aqui do Brasil, que é do lançamento de martelo, e ele disse assim, cara, eu já tô nas minhas últimas, mas enquanto eu estiver medalhando no Troféu Brasil, enquanto essa geração nova não estiver chegando em mim, eu vou levar minha carreira até onde eu conseguir. E no Quênia não existe isso, porque, cara, um ano ruim tem, sei lá, 200 caras que vão te atropelar. Não é um, dois, tu vai continuar ali na elite e tal. Cara, vamos botar num 5.000 aí, se tu não baixar de 13, num 5.000 masculino, esquece.
tu não consegue mais nada no que, né? Então tem toda essa questão, né, que é tão competitivo, é tanta gente boa, que eu acho que realmente, assim, essa questão de usar algo para tu ter vantagem deve ser oferecido e as pessoas usam como uma sobrevivência, assim, "Pô, se eu não correr isso, acabou minha carreira, vou ser substituído", né, porque o esporte é isso. O esporte no momento que tu, cara, correu mal, tá esquecido de um ano para o outro, acabou, né. Ninguém mais lembra. No momento que tu para de fazer resultado, ninguém mais lembra de ti, e eu acho que é o normal, né, do esporte. O esporte é isso. E então tem muita coisa envolvida, né, e principalmente essa questão financeira, né, de tanto a pessoa precisar daquilo para sobreviver, e quanto o manager ele vê que ele pode usar aquela pessoa também, né, como um retorno muito grande, porque a gente conhece, o manager, a profissão dele é isso, é agenciar os atletas e ter um retorno na premiação que esse atleta ganha. E aí a gente tem tantos e tantos casos de esquemas, né. A gente teve, eh, até estava ali relembrando, né, como as coisas elas são meio varridas por baixo do tapete, né. A gente teve aquela vez toda uma denúncia, uma desconfiança do Alberto Salazar, que era o treinador do Mofara, era o treinador do Galen Rupp, e uma guria, né, uma menininha que Mary Kay. denunciou ele. Denunciou, falou que ele dava substâncias proibidas, que ele fazia um abuso psicológico e tal. Cara, meio que deu em nada, assim, acho que até ele teve alguma consequência, mas assim, Ele em foi relação aos banido, né? atletas. Ele foi banido. Ok. Mas assim, dentre o grupo que treinava lá, meio que não aconteceu nada, né? O Mofara, quantas, é, assim, desconfianças existiram, porque ele fez os melhores resultados com o Alberto Salazar, né? O Galen Rupp também, resultados assustadores treinando com a Barcelona. Aí o treinador é banido, mas os atletas não. Os atletas eles não usaram nada, ninguém foi. Sabe, eu acho que existe também algo, teorias da conspiração. Mas assim, como é que o Mofara, cara, se o Mofara cai no doping, acabou. O atletismo na época, assim, o fundo, sabe, a credibilidade vai pro chão, né? E aí tem teorias, né, que as pessoas falam, cara, como é que um Usain Bolt que eu acho que não, né, acho que o Cebolt estava limpo sempre, assim, é um talento que a gente vê desde jovem, realmente era um negócio assustador. O que, né, tu sempre falou que o Mofara não, né, que o Mofara ele fez resultados depois, né, ele nunca Sim. foi um destaque jovem, né, diferente do Usain Bolt, como outros atletas que às vezes jovens já são fenômenos e aí se confirmam no adulto. O Mofara não, é um caso um pouco fora da curva, né, que ele assim, teve um destaque muito grande depois, já de adulto, mas não aconteceu nada, assim, tipo, ele postava nas redes sociais que ele era testado quase diariamente. No começo do Instagram ele sempre postava fotos, vídeos, mas não aconteceu nada. Então é estranho, é um treinador do cara, é banido, né, que fazia parte do Sim. grupo gigante, e não acontece nada com o cara. Será mesmo? Ou será que a Horda Atlético vai falar assim, não, esse cara é impossível. Não temos como deixar ele cair no doping, porque acaba a credibilidade nossa. São coisas assim que fica a dúvida também, a gente nunca vai saber, né? Mas estranhas, coisas muito estranhas. E o Paulinho, eu acho que ele é da teoria que o Mofara, ele não estava limpo, tomou Não, suco. Mofara nunca esteve limpo. Bom, vai chegar no Mofara e vai ser processado. Não, na verdade não, na verdade o Mofara esteve limpo a carreira inteira, porque nunca foi provado nada, então não posso ficar eu aqui dizendo que o Mofara era dopado ou não, mas que eram coisas muito, muito, muito estranhas, realmente eram coisas que ele teve uma melhora absurda, né, na sua carreira, meio que, vamos botar entre aspas, né, do nada, né, então assim, é, mas tudo bem, não foi pego, ganhou dos caras que babaqueavam lá na última volta dele, tá tudo certo. Ai, ai, ai. Mas ali, né, esses dias saiu, né, te mandei até uma reportagem da Mary Kay, né, falando sobre o envolvimento dela Sim. com o Salazar e tal, seguindo, né, ela hoje parou de correr e tal, né, profissionalmente, então foi e ela era um dos grandes talentos dos Estados Unidos, ela era a grande prodígio da época, assim, do Alberto Salazar, do Oregon Project, que foi essa loucura que aconteceu lá, que tinha a Mofara, que tinha até a própria a Alemanha, Klosterhalfen também, que acabou que nunca mais fez tantos resultados depois. Pois é, né? Ela tava na Diamond League agora. Qual Diamond League? Acho que de Oregon ela correu. Sim, Lá sim, atrás correu. do pelotão.
lá atrás, cara, me chamou a atenção porque essa menina, no tempo do que ela trava com a Roberta Salazar, ela teve resultados absurdos, acho que uns 5 mil ela correu muito bem, achei 14 baixo, sabe? E é realmente, assim, depois do Salazar, não, não foi mais o destaque que ela era. Ela é muito nova também, né? Ela tem 28 anos ainda, mas ela pintou muito bem, fez grandes marcas ali nas mãos do Salazar e da época do Oregon Project também, que tinha o Oregon Project tinha muitos atletas, né, de vários lugares do mundo, né? Não eram só atletas americanos, tanto o Mofara que não era americano também, né, da Inglaterra, mas tinha muitos atletas de fora ali e tal, e muitos deles tiveram esse ganho significativo de performance. Ela chegou, por exemplo, a correr 8,20 no 3.000 metros rasos em 2019, e depois disso a melhor marca dela foi 8,34, sabe, em 2023 agora. Então, assim, é uma piora significativa para alguém tão jovem ainda, que, né, a gente pensando numa crescente dos atletas, né? Ela tem como melhor marca a 14,30 em 2020, também na mesma época, e depois ela acabou que agora ela tem corrido depois de 2023 ali, correu 15,13, 15,10, 15,14 ali, 40 e poucos segundos, né, de piora com relação às marcas que tinha. 31,01 no 10 mil, e depois a melhor marca acabou sendo 32,09, então assim, é complexo, é uma coisa, bem diferente, assim, tu for ver esses atletas. De repente a gente podia pegar uma lista dos atletas do Salazar ali e ver o que eles fizeram de performance na época do Salazar e pós Salazar, até quando o Mofara subiu para maratona, ele nunca correu bem, né? Maratona perto do que ele tinha nas outras distâncias, que aí já não estava mais com o Salazar, estava treinando com o ex-treinador da Paula Radcliffe, né? E aí ele não teve mais as grandes marcas que aconteceram na época do Salazar. E E dito o isso, Mofara é o antes. estranho, mas o estranho do Mofara é que em 2017, quando tava no auge ali, né, das investigações, o Mofara parou de treinar com o Salazar. E na época ele, não é por causa disso, né, por causa das acusações de top, mas, é, é, curiosamente, bem na época das polêmicas, o Mofara, ó, pegou as coisas dele, já era tetracampeão olímpico, né, bi em Londres, bi no Rio, no 5 e 10, e aí em 2017 ele foi treinar com o Salazar, que tinha, né, um rol ali, porque o Nike Oregon, né, o projeto do Nike Oregon, ele era o principal treinador, e tinha, cara, tinha muita gente boa, né, tinha o Mofaro, o Garen Rupp, o Centrovitz, tinha o Donovan Brazier lá no começo, a Sifan Hassan também treinou com ele, e atletas, assim, dentre outros, né, que a gente conhece aqui, mas que o público talvez não conheça, assim, que também estavam entre os melhores. E aí depois da. Eu assim, a gente tinha para pesquisar, eu acho que ele não foi banido, eu acho que ele foi suspenso por alguns anos, Paulinho, mas Eu a acho gente que ele pode foi trazer banido. isso. Eu acho que ele foi É, banido. a gente pode trazer isso no próximo episódio. Eu até olhei aqui, diz que tem um documentário sobre ele que saiu em 2021, que fala sobre a suspensão dele. Então, não sei se ele foi banido mesmo, mas. é, não, acho que ele foi. Ó, 2019 diz que ele foi suspenso por 4 anos. E Uhum. uma notícia em 2021 aqui fala que ele foi banido por abusos emocionais e físicos. Então, Isso, foi a gente banido. pode ver melhor isso, mas esse documentário eu vou até tentar ver para ter maiores explicações sobre o caso. Pois é, é um caso bem controverso. Ele, se não me falha a memória, ele tinha sido pego já no doping quando atleta, né? Hum, E ele foi tricampeão da maratona de Nova York, ele ganhou a maratona de Boston, se não me falha a memória também. Então, foi um dos grandes maratonistas do mundo. Eu acho que eu até acho que ele é mexicano de nascimento, naturalizado americano, não tenho certeza. Mas ele sempre teve ali, eu, né, é, próximo a Nike, né, e depois tocou o Oregon Project ele realmente foi banido de forma vitalícia aqui, ó. Eu tenho uma notícia do Nike renomeia edifício Alberto Salazar após condenação vitalícia. Tá, uma notícia do New tá. York Times aqui de Ele é, 2021. ele é cubano, Paulinho. Ele é cubano, isso, exatamente, cubano, É, exatamente. Isso mesmo. isso aí. Pois Então, é. é triste, na verdade.
Mas a gente sempre torce, assim, nós acredito que nós dois pensamos muito, né, sempre no esporte limpo, sempre na questão de correr, né, sem o apoio de substâncias ilícitas, mas a gente sabe que às vezes as pessoas acabam tendendo, né, caindo na tentação do doping para melhorar alguns segundos ali e tal, e que essas pessoas sejam pegas e paguem, né, pelos atos que até inclusive vai ter agora uma. Eu quero me aprofundar um pouco mais nesse tema antes de falar, mas vai ter, né? Tá confirmada a Olimpíada do Doping, né? E Pois é, né? ela conta até com atletas olímpicos, né? Ex-atletas olímpicos que vão participar. E aí, esse aí que abre o alerta no sentido de tipo assim, tá, e agora? Será que esses caras já não usavam? Será que esses caras, tipo, agora só vão descarar? Então, eu acho que abre um precedente bem interessante. A gente pode ter um episódio só falando sobre isso, debatendo sobre essas Olimpíadas do doping aí. Até porque a gente já está 40 minutos falando sobre doping, que eu não sei se as pessoas ainda estão com os seus radinhos ligados nos ouvindo, mas a gente ficou devendo a gente ficou devendo um tema na última edição do podcast, né? Que eu não tinha lembrado o que era e agora eu lembrei. A gente ficou de comentar sobre a São Silvestre, né? E os atletas que usam a São Silvestre como forma de obter as melhores marcas para ranking, né? Nos 15 quilômetros nos 5 quilômetros, na verdade, né? E aí, eu não sei se tu quer começar falando o que tu pensa sobre, ou eu posso falar o que eu penso sobre essa questão, essa brecha no regulamento que os atletas profissionais usam na São Silvestre. Eu penso em correr. É o que eu estou pensando. Agora que eu descobri isso, eu estou pensando em correr. Corro 5 quilômetros, caminho 10, tenho minha marca validada. Não contem para ninguém isso, pessoal. O pessoal vai fazer a mesma coisa que eu. Mas é o meu plano agora. E vamos ver se realmente já descer. Desafio Adidas legal. Eu vou conseguir aí baixar dos 14 minutos. Por isso você tá com o bonezinho, é isso? É, tu viu? Já tô me vendendo. critiquei tanto, tô me vendendo, ó. Vou meter e vou meter no Strava, compartilhar no Strava aqui. Então, Melhor brasileiro. só para quem não tá entendendo nada do que a gente tá falando, o que acontece, tá? A São Silvestre é uma prova de 15 quilômetros, não é uma maratona, para surpresa de alguns. A gente é uma prova que acontece, a prova mais tradicional, vai ter a sua 100ª edição agora esse ano. E para quem não sabe, pela regra, né, uma prova de 5, 10, 21, 42, se ela tiver postos de cronometragem durante o percurso, por exemplo, no 5, no 10, no 15, no caso de uma maratona, na São Silvestre, né, no caso no 5, no 10, né, e depois na chegada, logicamente, se o atleta corre uma marca expressiva nos 5 quilômetros ou nos 10 quilômetros e ele completa a prova, ele precisa completar a prova para ser válido, ele consegue utilizar aquela marca, né, daquela passagem dos primeiros 5 quilômetros ou dos primeiros 10 quilômetros para efeito de ranking, para efeito de colocação, né, daqui a pouco para pegar uma vaga em seleção, para ganhar alguma bolsa de alguma cidade, algum estado, alguma bolsa atleta, né, que seja ofertada por esse atleta. Então, o que muitos atletas fazem? E é por isso que a gente vê muito, assim, quando tem a transmissão da Globo da São Silvestre, tu vê que tem um monte de atleta brasileiro que sai numa lenha nos primeiros quilômetros da São Silvestre e depois tu não vê mais eles. Tu vê eles chegando lá atrás com um tempo bem alto. O que esses caras geralmente fazem? Esses caras, essas mulheres, eles estão tentando uma bolsa, estão tentando melhorar um ranking uma colocação no ranking nacional ou ranking estadual dos 5 quilômetros. Então, o que eles fazem? Eles largam a prova, correm os primeiros 5 quilômetros, que o da São Silvestre é um decidão nos primeiros 5 quilômetros, é muita descida nos primeiros 5 quilômetros. Então, essa galera corre esses 5 quilômetros, faz uma marca assombrosa nos 5 quilômetros a descer e depois trota até completar a prova para validar aquela marca dos 5 quilômetros dentro da São Silvestre. É legal? É legal, porque né? Os tempos são homologados. E aí a gente até eu fiquei de olhar e não olhei a questão que na maratona, para a maratona ser homologada, ela não pode ter mais do que 1 metro de desnível por quilômetro, né? Que seriam 42 metros de desnível.
Então, eu não sei se isso se aplica também nas provas curtas. E se não se aplica, eu acho que deveriam começar a aplicar, porque depois que o curto escorrer, claro, deixa o curto escorrer lá primeiro, depois a gente aplica essa regra. Mas assim, eu acho meio estranho, porque tu desiguala, né? Tu não deixa as pessoas né, em igualdade de condições para competir. Como, por exemplo, nos 100 metros, 200 metros ali, que um vento acima de 2,0 ele acaba invalidando, né, um vento a favor acaba invalidando uma marca. Então, eu acho que é uma questão para se pensar. E daqui a pouco, depois deste episódio do podcast, a CBAT nos escute e veja e modifique a regra por nossa causa. Com as nossas milhões de visualizações vai chegar a CBAT. Exatamente. Nós estamos quase chegando a 100 mil de inscritos no canal. Faltam só 999.700 pessoas. Mas a gente chegando lá, com certeza nossas preces serão ouvidas. Não sei se tu quer tecer mais algum comentário sobre esse assunto. O que tu pensa sobre qual que foi a polêmica agora, né, que surgiu? Porque nós teremos no dia 17 de agosto deste ano, né, o Campeonato Sul-Americano de Corrida de Rua no Rio de Janeiro. E uma das provas que os atletas vão ser convocados é os 5 quilômetros na rua. Então, vai ter a milha, os 5 quilômetros e a meia maratona. Nos 5 quilômetros, vão ser convocados 3 atletas brasileiros. Os 2 melhores do ranking dos 5.000 metros, então tá tudo certo. 5.000 metros é na pista, não tem problema nenhum. Mas o terceiro atleta dos 5 quilômetros é o melhor atleta que fez os 5 quilômetros na rua. E não é só desse ano, é do período de 27 de junho do ano passado até 13 de julho deste ano. E nisso pega São Silvestre, né? Porque o período desses 5 quilômetros mais rápido do Brasil pega São Silvestre. E o que estava acontecendo? Dos 18 atletas mais rápidos do Brasil ano passado, nos 5 quilômetros, 17 são marcas da São Silvestre. Por quê? Porque correm ADC, né? Então, nós estávamos. O líder do ranking brasileiro era o Fábio Jesus, com 14,13. O segundo, José Márcio Leão, com 14,30. E o terceiro, o Jonatas, com 14,41. 3 marcas feitas na São Silvestre na passagem dos 5 quilômetros. E aí que colocou em xeque agora, tá, mas eles vão ser. O atleta vai ser convocado para os 5 quilômetros do Sul-Americano pela passagem da São Silvestre, que é uma corrida DC. É justo isso, não é? A princípio, para estar no ranking da CBAT, creio que seja legal, né? A CBAT não ia dar essa mancada de validar essa marca. Quer dizer, não sei, né? Não sei, né? O Paulinho tá dando risada aí. Não sei, não vou criticar aqui. Mas é estranho. Mas a sorte, o destino ajudou, acho que a CBAT também, que o Gleison correu a prova semana retrasada, 14:10 lá no Nordeste, em Pernambuco, corrida do agronegócio, um percurso que acreditamos que, né, foi normal, legal. E aí ele conseguiu bater essa marca de 14:13 e vai ser ele que vai ser convocado para o Sul-Americano de Goiânia. Então não será convocado um atleta que correu o ciclo da São Silvestre, mas, claro, é uma brecha que se abre, né, para outras pessoas pensar que nem, claro que eu estou brincando, né, eu não vou correr os 5 km lá no final do ano para validar, mas, cara, o Paulinho tá. O que ele traz é isso, às vezes tem uma bolsa atleta, a bolsa atleta federal não paga nos 5 quilômetros na rua, mas às vezes uma bolsa estadual, uma bolsa municipal, que tu coloca o print ali do ranking brasileiro dos 5 quilômetros, às vezes os avaliadores ali não entendem, né, o que é oficial, não é, o que é olímpico e não é, aceitam, né? Porque realmente no ranking da CBAT, o ranking da Confederação Brasileira, o atleta está ali entre os 3 primeiros, e aí faz jus, muitas vezes, a um benefício que a gente não está dizendo que não deva ganhar, a gente está dizendo só que o quanto será que é válido, né? É válido validar essas marcas nos 5 quilômetros num percurso ADC totalmente. Tem um adendo que eu queria falar, que a gente disse no último episódio também, que é a questão do. Nós não temos provas oficiais, né? De 5 quilômetros. Então também tem isso, né? Daqui a pouco não temos melhores marcas na rua porque não temos provas para as pessoas correrem marcas mais rápidas, né? Então a São Silvestre serve como uma das poucas oportunidades do cara correr um 5 km oficial.
Então é mais ou menos, né, por aí. Também não é todo de tão o problema não é só a São Silvestre, o problema é não ter provas também oficiais, não ter provas de 5 km, 10 km oficiais, ou terem poucas provas oficiais, para que as pessoas, né, porque os atletas possam obter recordes pessoais, ou recordes para, ou índice para ranking, etc. Porque a maioria das provas aqui que estão no ranking, do ano passado, no caso, né, são passagens, né? Então, dos 18 primeiros, 17 são da São Silvestre. A gente tem aqui o Wendel, que não diz aonde ele correu, diz aqui local, no local, tá escrito local no site da CBAT, É então uma a gente não cidade. sabe. É, mas o 19º, que é o Frank Caldeira, é uma passagem na Maratona New Balance, 15 e 21, no dia 28 de abril do ano passado, né, que foi o dia da Maratona New Balance. Então, a maioria são passagens, tendo em vista que, né, não existem, que nem tu falou, 5 quilômetros, praticamente não existe, né? Agora teve essa prova do agronegócio aí que salvou os atletas para conseguir essa marca aí na data final, e o Gleison conseguiu, mas é uma escassez mesmo, né? E aí traz o assunto que a gente trouxe semana passada do permit, né? Porque um permit ouro ali é 10 mil reais, né? Um permit prata é caríssimo. E aí os organizadores acabam não fazendo aí essa validação nos 5 quilômetros, porque pro organizador meio que não vai mudar nada, né? Ter o permit ou não ter, às vezes uns 5 quilômetros, porque vai ter inscritos iguais, as pessoas vão correr, e as pessoas não estão preocupadas com validar a marca no World Athletics, porque isso é uma parcela de nem 1%, eu acho, do total que vai correr, que vai estar preocupado com isso. Exatamente, exatamente. Mas por falar em provas e por falar em. Nós já estamos aqui faltando 8 minutos para a gente fechar o nosso episódio número 30. E né, eu corri uma prova que a gente tinha falado no episódio anterior, né? Eu corri uma prova aqui em Porto Alegre no final de semana. Foi a primeira edição dessa prova que aconteceu, é a Panvel Run. E, cara, a prova foi muito. A galera ficou com o queixo no chão, assim, com o kit que foi distribuído na prova, sabe? Um kit. E aí vai muito ao encontro daquilo que a gente já tinha falado em outro episódio, né? Como provas com menos participantes é mais fácil de ter um kit mais recheado, né? Porque a quantidade é menor, né? De material. Mas, sinceramente, a Panvel, ela deu um show, assim, eu acho que acredito que por parcerias com laboratórios e também com clientes, né, da própria farmácia, eles deram uma eco bag que, sei lá, eu não contei, mas devia ter uns 50 itens diferentes desde energético, vitamina C, desodorante, algodão, tinha, cara, tudo assim de coisas para o dia a dia. Tinha whey protein, tinha Iopro, tinha um monte de coisa, assim, eu não sei nem citar tanta coisa que tinha. Além de tudo, veio uma meia, veio um manguito, veio uma camiseta, então assim, pô, um kit realmente sensacional, incrível para o evento mesmo. E aí, como eu acabei sendo o quinto colocado na prova, também quem subia no pódio recebia um kit muito legal também. Cara, vinha ali, eu acho que vinha mais uns 15, 20 itens dentro de uma sacola ali também. Vinha desde creme, condicionador, máscara para cabelo, mais umas vitaminas vinham também. Vinha um monte de coisa dentro ali, sabe? Produtos que, segundo as pessoas que utilizam esse tipo de produtos, eram produtos muito caros. Então, assim, é um kit com bastante qualidade mesmo, assim. E a prova teve distâncias de 3, 5 e 10 quilômetros. Eu cheguei lá, os 3 quilômetros largou mais cedo. E quando eu cheguei, tava correndo os 3 quilômetros já. E, cara, era muita gente. Eu acho que teve 3.500 pessoas. Acho que era limitada a Ô, louco. participação. Então, muita, muita gente mesmo na prova. Eu fiquei bem felizão, assim, porque a prova foi num local que geralmente não acontece provas, que é no Parque da Harmonia, a arena toda montada dentro do parque ali, que tá com uma estrutura toda nova. Então, porra, uma estrutura legal. Estavam dando mudinhas de presente, tinha um monte de ativação, assim, de patrocinador, de parceiros. Então, uma prova que tomara que ela venha para ficar, porque é uma prova realmente muito interessante, assim, muito legal para a galera. Super indico para quem for participar aí na sequência. É uma prova que vale a pena, assim, um pouco diferente das provas tradicionais, assim, que a gente tem em Porto Alegre. Então, realmente vale a pena. E dito isso,
alguns pontos bem negativos que eu achei da prova, apenas, assim, Ah, tipo... não. Como assim? Tu elogiou tanto. Não, mas realmente, tipo assim, eu acho que a prova teve diversos pontos positivos, assim, realmente tava bom de correr, tava um clima perfeito também. Eu não pego água, né? Eu corri 5 quilômetros, eu não pego água, mas eu acho que eu passei por uns 3 pontos de hidratação nos 5 quilômetros. Então, tipo assim, era pelo menos 2 eu passei. Eu acho que foram 3, então é muita hidratação assim também na prova. O percurso super bem aferido, o percurso aferido não, super bem identificado, super bem marcado, assim, sabe? Bem fácil, bem, bastante cone, bastante identificação, não tinha como o cara se perder. Aí também, pelo meu GPS, faltou 50 metros nos 5 quilômetros, então com certeza faltou aí um pouquinho mais do que isso, né? Se fosse haver uma medição oficial. Eu vi alguns GPS dando 5, alguns GPS dando um pouquinho mais, porque também tava uma neblina bizarra, tava horrível o dia, tava muito ruim de ver a visualização, estava muito ruim. Daqui a pouco os GPS deram uma loqueadinha também para mais ou para menos. Mas muita gente fez seu RP, eu acho que por isso, tinha menos, né? Mas muita gente fez seu RP no dia da prova. Mas assim, eu acho que os pontos negativos da prova. O primeiro ponto negativo foi que atrasou a largada dos 5 e do 10 quilômetros. Do 13 eu não vi, porque quando eu cheguei lá já tava acontecendo a prova. Mas atrasou, acho que em torno de 10 minutos a largada dos 13, do 5 e do 10 ali, porque isso é horrível, tava muito frio, tava todo mundo congelado ali já, todo mundo terminou seu aquecimento ali 5 minutinhos antes da largada. E a galera enrolou para largar, enrolou bastante mesmo para largar. Eu acho que eles estavam esperando o último colocado dos 3 quilômetros chegar para poder largar os 5 e o 10. E aí, assim, foi bem chato assim, esse aguardo. Outra coisa chata também, que a premiação atrasou horrores. A premiação estava marcada para 9h30 da manhã. E, cara, eu acho que ela começou pelo menos 10h10, 10h15 da manhã, então atrasou bastante. Eu fiquei ali, eu queria trotar depois da premiação, porque a gente chegou já meio próximo, não ia dar tempo de trotar. Daí, fui conseguir trotar quase 11 horas da manhã, só depois da prova, porque tava muito demorada a premiação, e daí chamavam um show e outro show e outra coisa, e beleza, se tivesse marcado para as 10h30, beleza, entendeu? Daí o cara não ficava esperando ali, sem poder trotar, sem poder fazer as coisas, tava todo mundo meio agoniado ali, passando frio ali, e tendo uns shows ali e tal, tinha uma prova infantil também e tal, então acho que isso... Mas os dois pontos principais, assim, da minha reclamação, da minha queixa, são... o primeiro ponto é que o pódio estava errado, o pódio estava montado errado. Isso já é a segunda ou terceira prova esse ano que eu vejo que o pódio estava montado da maneira errada. E, gente, pelo amor de Deus, não é difícil de saber que é primeiro, segundo à direita, terceiro à esquerda, quarto à direita, quinta à Mas esquerda. isso, a maioria das provas erram, cara. Cara, mas isso é inconcebível. E aí vem ao encontro, eu até não vou poder me estender muito aqui, porque o Tadeusz Kassabel, né, que é o presidente, o dono da ESCOM, teve declarações bem contundentes sobre a organização de provas, né, no Brasil aí, tal, foi notícia em todos os canais importantes, a gente pode até repercutir no próximo episódio, mas porra, sabe, é o mínimo que alguém que organiza uma corrida é saber aonde que ficam as colocações do pódio, sabe? Daí, pô, fui subir no pódio e eu olhei, ué, mas tá do lado errado isso aqui, sabe? Tipo, é bem bizarro isso. E outra coisa que aí eu fiquei extremamente chateado, foi uma coisa que eu não gostei, eu acho que é uma coisa que não tem a ver com esporte, não tem a ver com... Eu fiquei bem chateado mesmo, que eles obrigaram a gente a subir no pódio com a camiseta da Panvel. Eles deram uma camiseta que a gente tinha que botar, subir no pódio e tirar a camiseta. Cara, todo mundo que estava no pódio, ali, pelo menos os 5 quilômetros que eu acompanhei, que eu estava junto ali com os guris, ninguém gostou, ninguém queria colocar a camiseta, porque, porra, aquele ali, ninguém ganhou a inscrição para começar. Pelo menos eu não ganhei a inscrição. Eu tava ali porque eu paguei minha inscrição, eu competi a prova porque eu queria competir a prova. Então é muito errado me obrigarem a colocar a camiseta da prova para subir no pódio. Se eu fosse patrocinado por uma outra empresa, por exemplo, uma empresa farmacêutica ou uma farmácia concorrente da Panvel, e eu subisse no pódio, eles iam ter que me surrar para subir no pódio, porque eu não ia colocar a camiseta, sabe? Então, assim, eu acho que isso foi muito errado e as pessoas da organização meio que pressionando assim para tu colocar a camiseta. Nem assim, nem te deram a camiseta, né? Tu tinha que botar a camiseta e tirar a camiseta depois que descesse do pódio.
E aí nós combinamos ali Ah, entre tu os tinha que guris ali. devolver a camiseta? Não, tinha que devolver a camiseta. Te botava a camiseta, tirava pro próximo que eu subi no pódio e botar a camiseta também. Porra! Ah, não, daí Não, não não tem dá. cabimento isso aí, sabe? E aí, tipo assim, pô, todo mundo ali que tava. Pô, a gente subiu ali o Adélio, o Gabriel, o Jefferson, o outro menino ali, esqueci o nome do gurizinho que foi quarto ali. O Uh, Enzo. o Enzo, isso. Todo mundo ali representava alguma assessoria esportiva, né? O Adélio tem a Sprint, o Picarelli tem a Picarelli, o Jefferson é da 040, eu sou da Winners, o Enzo é do Percorrer. Pô, todo mundo tem gente para representar ali em cima. Todo mundo tá subindo ou com a sua bandeira, ou com a sua camiseta, seu uniforme da assessoria, da equipe, que realmente ajuda, que realmente apoia aquele atleta que está subindo no pódio, assim como foi nos outros pessoas, né, do feminino. Então, cara, eu fiz questão de subir no pódio e tirar a camiseta. Eu subi no pódio com a camiseta e tirei em cima do pódio para poder tirar a foto, daí sim, com a nossa camiseta da equipe, todo mundo e tal. Inclusive, tem uma foto que o Enzo tá com a camiseta na cabeça, assim, tirando. Mas eu achei extremamente de mau gosto essa obrigação, essa obrigatoriedade de subir com a camiseta do evento no pódio. Então fica aqui minha indignação com esse fato. Como o nosso podcast também serve para desabafos pessoais nossos, a gente aceita esse desabafo do Paulinho, aceita essa crítica. E eu nunca passei por isso, eu acho, olha, já corri alguma prova, mas de te obrigarem a subir com a camiseta. Muitas vezes o Troféu Brasil, ele solicitava, né, meio que obrigava, a você colocar o número para subir do pódio, o número de peito, né, mas você tava com a camiseta do seu patrocinador, com os seus patrocinadores, etc. E você colocava só o número de peito, dizendo ali Troféu Brasil, Caixa, né, os patrocinadores do evento, mas no número de peito, que é o número que não iria tapar a sua camiseta, óbvio, né? Porque é isso, como é que no momento que você tá ali para brilhar, para aparecer, para mostrar seus patrocinadores, para, né, mostrar a assessoria que você compete, daí você tem que colocar uma camiseta que, que nem o meu comentário, quando tu me contou, né, que eu pensei foi assim, mas a prova, ela não, você pagou para correr a prova, né, você não é patrocinado da marca, vai que você seja patrocinado por uma, e nem precisa ser uma farmacêutica concorrente, mas, cara, teus patrocinadores, eles não vão ser vistos no momento que eles querem ser vistos, né? E agora, o pior é que vocês tiveram que devolver a camiseta. Colocar e devolver aí foi o ápice do. Aí foi, não tem como, né? Mas é muito estranho. Mas eu não sei, eu talvez me negaria. Me conhecendo, eu acho que eu me negaria. Eu pensei em ti quando eu tava subindo no pódio. Eu falei, cara, o Curtis não ia colocar a camiseta. Ele não ia. Eu provavelmente me negaria e seria um clima não muito agradável no momento da premiação. Ai, ai, ai. Cara, é bizarro, assim, tipo, e daí mas, né, cara, todo mundo torceu o nariz, sabe? Todo mundo ficou chateado com a situação. E aí tu tira um momento que é do cara, sabe? Do cara, e que nem tu falou, é a hora de dar o retorno aos teus parceiros. Tipo assim, cara, eu não sou atleta profissional, mas eu tenho meus parceiros, tem a Winners, tem a FS, tem o Instituto Biomec que me apoia, que me ajuda muito, que é essencial na minha preparação. E, tipo assim, daí eu não vou subir com a camiseta escrito Instituto Biomec, eu vou subir com a camiseta da Panvel, que não me deu nada, que simplesmente sabe? Não, Sim. não faz nenhum sentido para mim, mas tudo bem. Vamos para a próxima, que fica o aprendizado e que alguém da Panvel nos escute, né? E para as próximas entenda que, sei lá, dá um boné, sei lá, para o cara subir do pódio, então, da Panvel. Não tem como obrigar, né? Tipo assim, dá um brinde da Panvel. Daí, se o cara quiser, o cara coloca. Isso, às vezes, o que o Bradesco fazia numa prova que eu corri, nos primórdios, né? Porque já foi extinta a prova do Bradesco, mas o Bradesco ele dava uma mochila uma bolsa de viagem, e aí tu subia no pódio, ele te dava a bolsa ali, colocava na frente do pódio, embaixo. Muitas pessoas tiravam uma foto segurando a bolsa, uma mala, assim, pra tu viajar. E aí, cara, é o marketing já que tá ali. A pessoa tá segurando o item do Bradesco, gigante, vermelha, a camiseta, a mala, ou ficava nos pés da pessoa. Tá feito, né? Mas obrigar realmente alguém a colocar uma camiseta, né? Que nem é, nem é dada a camiseta, tem que devolver, realmente
ficou fora. E dito isso, ano que vem, Maratona de Porto Alegre, todos obrigados a subir no pódio com a camiseta da Ah, maratona. a maratona de Porto Alegre teve uma ação de marketing genial deste que vos fala, mas eu não vou falar o que foi. Quem prestar atenção viu que teve uma ação de marketing genial na chegada da prova, mas aí é marketing, é um marketing bem feito, né? E não é uma coisa de obrigar ninguém a fazer nada. Então, quem se Tanto que ligou, se tu tá até ligou. Quem agora não se ligou, se procurando, ligou. tu tá até agora procurando o cara da meia para fazer isso, né? O cara que ganhou a meia tá até agora procurando ele para fazer essa Pô, tua Fábio, chega ação aí, genial. Fábio. Volta, Fábio, volta! Ai, quase pode correr atrás do cara com o negócio aqui, nada. Mas boa, boa. Se inspirou em Berlim, Em Londres. Nova York, Londres. 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 Ah, tem, mas eu acho que Tóquio também é frio, não é? Que o É, pessoal chega. todas têm, na real, todas têm. As É, majors eu têm. lembro de aquela de Boston que o japonês maluco lá venceu, Uhum. o japonês azarão. Também Uhum. acho que ele chegou morrendo de frio, que tava um dilúvio. E aí já chega, os caras botam ali o negocinho, o cara dá uma vivida, porque tem alguns majors aí que são muito frias, né? Mas é isso. Acho que entregamos o 30º episódio já com 1h06 de duração já, que é o contrário de mim, né? Que já corri, já rodei 16 quilômetros hoje, já tô bem tranquilo. Guilherme ainda não fez seu treino, porque gosta de dormir até mais tarde. Esses dias me É que agora são perguntaram. 7 da manhã, são 7 da manhã para quem tá ouvindo, tá? Então, o Paulinho acordou às 4, treinou, eu treinei agora. São pontualmente 11 horas da manhã neste momento, quando a gente está terminando. E esses dias foi muito engraçado que eu fui num churrasco e me perguntaram o que horas tu acordava para treinar e como é que era a tua rotina de treinos. E aí eu contei e não Ah, acreditaram em mim, mas tudo bem, tudo bem. tu me queima, cara, tu fica me queimando pros caras aí. Apenas Não, mas verdades. eu normalmente às 11 eu já estou de volta. Mas hoje, como ia ficar muito corrido para mim, eu tive que abortar. Estou indo agora às 11, mas eu tenho só um turno hoje, então tá tranquilo, sereno, com calma. O Troféu Brasil no que vem eu vou correr à tarde, então eu estou me adaptando já para horários mais. É na próxima. Próxima quinta-feira começa o Troféu Brasil, não nessa semana, na próxima, dia 31. Então na próxima terça, eu viajo quarta, mas na próxima terça a gente pode aí dar um resumo aí sobre o Troféu Brasil, o que espera, transmissão, como assistir. Vamos dar um resumo aí dos highlights do Troféu Brasil. É uma competição muito legal, vai acontecer em São Paulo. Pena que é um local não tão agradável para nós atletas competir, né? Um local assim que venta muito, a pista já está um pouco velha, mas para o público que mora em São Paulo é muito legal, porque é em São Paulo, né? São Paulo capital, é fácil de assistir, é fácil de acessar. E então fica o convite aí para quem mora em São Paulo ou próximo. Semana que vem se programem, nem que seja no final de semana, não pula no Centro Paralímpico para assistir o Troféu Brasil, onde os melhores do Brasil estão lá, inclusive provavelmente o Caio Bonfim, né, nosso medalhista de prata na Olimpíada de Paris, vai estar competindo. Então você pode ver de perto aí um medalhista olímpico, além dos ídolos, né, que são chamados pela CBAT ali, sempre estão lá, Mauro Imagem, Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa, o Duda. Então, grandes atletas sempre estão também lá e as pessoas podem estar tietando, tirando foto, conversando. Todo mundo é muito acessível aí no atletismo. Então tá, fechamos nosso 30º episódio com quase 1h10 para a alegria da Laura. E fechamos e voltaremos na semana que vem com este briefing pré-Troféu Brasil, no qual o Curtis vai correr as provas que ele vai dizer na semana que vem. Suspense. Valeu. Abraço para Aquele todo mundo, abraço. até semana que vem. Falou!